Era uma manhã comum na casa de Luna. O som de passarinhos e o leve chiar da chaleira enchiam o ar até que alguém começou a bater repetidamente na porta da frente. Priminha, uma voz feminina ecoou do lado de fora, alegre e infantil. Luna franziu o senho, ainda de pijama listrado, e foi até a porta. Quando abriu, viu uma garota de aparência familiar, cabelos parecidos com os dela, um pouco mais desgrenhados, óculos grandes que escorregavam no nariz, uma altura bem menor e um pote de mel na mão, do qual ela comia direto com uma colher. Olá, disse Luna, confusa. A garota sorriu, mel escorrendo pelos cantos da boca e disse: Sou eu, sua prima Staffi. Eu mandei uma carta avisando que ia aparecer. Luna piscou e perguntou: Carta? Como se o destino tivesse combinado o timing, o carteiro apareceu bem na hora, entregando um envelope amassado. Luna abriu e leu: Querida prima Luna, infelizmente não posso mais morar no meu apartamento. Vou passar um tempo com você até achar um novo lugar para ficar. Assinado, Staffitica. Luna suspirou, olhando da carta para a garota ainda lambendo o pote de mel e disse: Você chegou antes da sua carta. Não seria mais fácil mandar um e-mail? Staff balançou a cabeça e disse: Não gosto de tecnologia. As coisas puras e físicas são melhores. Antes que Luna pudesse responder, Staff escorregou, derrubando o pote de mel inteirinho na roupa dela. Meu meuzinho, gritou Staff, desesperada. Seu meuzinho, você acabou de sujar toda a minha roupa, rebateu Luna, irritada. Por um breve instante, o olhar de Staff escureceu. Sua voz mudou, mais grave, fria. Você acabou com o meu mel. Luna congelou por um segundo. A atmosfera pesou. Mas num piscar de olhos, Staff voltou a sorrir, chorando baixinho: Meu meuzinho. Luna respirou fundo e disse: Tá bom, eu vou ver se a Tani tem um pouco de mel para te emprestar. Sério, mel. Staff vibrou como uma criança, mel escorrendo pelo queixo. As duas caminharam até a casa de Tony. Quando Tony abriu a porta, seus olhos se arregalaram. Não pode ser. Estou vendo dobrado. Duas Lunas. Ela cutucou uma, depois a outra. Luna bufou: Não seja tola, Tani. Essa é minha prima Esther. Staff, corrigiu Staff, sorrindo e balançando o pote vazio. Tani se encantou de imediato. Ai, que fofa, disse, apertando as bochechas de Staff. Luna cruzou os braços, ainda melada, e disse: Você não tem um pouco de mel, por acaso? Tani revirou os olhos e disse: Tenho sim. Espera um pouco. Ela voltou com um pote e o entregou a Staff, que o arrancou das mãos dela gritando mel, e se sentou no chão, comendo com as mãos como se fosse uma ursa. Tony observava em choque e pergunta: Ela foi criada por ursos? Luna suspirou e respondeu: Não faço ideia. Ela simplesmente apareceu na minha casa com uma carta atrasada. Quando as duas voltaram a conversar, perceberam que Staff já estava dormindo no sofá, com o pote de mel escorregado no colo. Tani suspirou: Ela é uma bagunceira, mas, olha essa carinha. Parece uma criança de jardim de infância. Luna concordou: Melhor não acordar. Ela deve estar cansada da viagem. Tani consentiu em deixá-la dormir ali. À noite, a casa estava silenciosa, até um barulho de vidro quebrando ecoar pela sala. Tani correu, o coração acelerado. No meio do caos, vasos quebrados, a televisão caída, estava Staff de joelhos, chorando. Me desculpa, eu me assustei. Eu acordei num lugar estranho. Tani hesitou entre raiva e pena. Tudo bem, calma, foi só um susto. Ela ligou para Luna, que chegou correndo e pergunta: Meu Deus, Tani, foi um assalto? Tani responde: Não, acho que foi mais um ataque de sonambulismo. As três se sentaram na cozinha, tentando acalmar o clima. Tani serviu café, Staff recusou gentilmente: Eu prefiro mel. E Tani, rendida, abriu mais um pote. Enquanto comia, Staff parecia relaxar. Mas quando Luna perguntou o que havia acontecido no apartamento dela, os olhos de Staff se arregalaram. Aconteceu um massacre, sussurrou Staff. O quê? Tony murmurou, assustada. Eu fugi. Corri sem olhar para trás, respondeu Staff. Silêncio, só o som do mel caindo da colher. Tani e Luna trocaram olhares.
Tony tentou mudar de assunto e sugeriu: por que vocês não dormem aqui hoje? Assim ela se sente mais segura. Luna concordou. As três dormiram na sala, ou pelo menos tentaram. Na madrugada, Luna acordou. Staff não estava no colchão ao lado. Um som suave vinha do banheiro. Luz acesa. Vozes. Luna se aproximou, cautelosa. Espiou pela fresta da porta e congelou. Staff estava parada diante do espelho, conversando com o próprio reflexo. Mas o reflexo não se movia igual. Ele a olhava com um leve sorriso maníaco, os olhos fundos e cansados, como se observasse Luna também. Staff, você está bem? Sussurrou Luna. Staff não respondeu. Começou a andar sem olhar para Luna e murmurou algo com uma voz diferente. Você viu algo? Logo você não vai ver mais nada. Luna recuou, assustada. Do que você está falando? De repente, Staff piscou, confusa, voltando ao tom doce de sempre. Luna, o que está acontecendo aqui? Luna pergunta, você estava sonâmbula? Staff responde, eu acho que não. Eu só vim escovar os dentes. Enquanto ela saía, Luna olhou novamente para o espelho. O reflexo de Staff ainda estava lá sorrindo, imóvel. O reflexo havia sumido. Luna ficou alguns segundos parada diante do espelho vazio, o coração batendo forte, até dar um leve riso nervoso. Eu só estou cansada. Foi só imaginação. Ela apagou a luz do banheiro e voltou para a sala, tentando dormir de novo. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas da casa de Tony. Luna se espreguiçou e olhou para o colchão ao lado vazio. Luna chamou, Staff. Tony, ainda sonolenta, resmungou. Ela não está aí. As duas se levantaram, preocupadas. Quando entraram na cozinha pararam. A cozinha estava completamente tomada por uma bagunça caótica, panelas, potes, tigelas, colheres, facas e pratos empilhados de qualquer jeito. Havia mel em tudo, escorrendo das gavetas, do balcão, até da torradeira. E bem no centro da bagunça, lá estava Staff, cantarolando baixinho, usando um avental florido e segurando uma espátula coberta de mel. Bom dia, priminha. Bom dia, Tani. Ela gritou, alegre. Eu preparei o café da manhã para me desculpar por ser uma convidada tão melada. Luna levou a mão à testa. O que é isso tudo? Café da manhã, respondeu Staff, orgulhosa. Panquecas com mel, torradas com mel, café com mel, tudo com mel. O cheiro doce era tão forte que enjoava. Tony agradeceu educadamente. Você foi gentil, Staff, mas precisava usar tanto mel. De repente, a expressão de Staff mudou. Os olhos dela se estreitaram, a voz ficou mais baixa e fria. Pode deixar, que eu limpo tudo depois. Tony ficou pálida e deu um passo para trás, se aproximando de Luna. Por alguns segundos, o silêncio pesou, mas Staff piscou e seu sorriso inocente voltou. Então, não vão provar. Luna e Tony se entreolharam. Pegaram um pedaço de panqueca, deram uma mordida e travaram o rosto. Era doce demais. Está ótimo, mentiu Tony, a voz trêmula. Staff observava atentamente as duas mastigarem, o sorriso lentamente se desfazendo. Por um instante, o olhar dela parecia quase vazio. Mas logo ela deu uma risadinha. Ai, desculpem, acho que exagerei um pouquinho. Ela lambeu o dedo, sentando-se entre as duas. Então, meninas, o que vocês fazem da vida? Tani respirou aliviada por mudar de assunto. Eu tenho meu próprio café. A Luna me ajuda lá. Antes ela programava jogos, mas agora trabalhamos juntas. Fizemos o lugar todo com uma pegada retrô, fitas VHS, discos de vinil, videogames antigos, sabe? Staff arregalou os olhos, encantada. Uau, isso é incrível. Parece um sonho. Luna sorriu, animada com a reação. Não para por aí. Nós restauramos um antigo estúdio de animação. Virou atração turística. Dá para visitar, ver os desenhos antigos, é bem legal. Uau! Staff balançava as pernas como uma criança, maravilhada. Vocês têm uma vida tão emocionante. Eu adoraria viver assim. Luna riu, meio convencida. Fica por perto da gente e logo vai ter uma vida emocionante também. E você, Staff? Perguntou Tony.
O que faz da vida? A expressão de Staff se congelou. Os olhos se fixaram na parede e sua voz saiu lenta, quase ameaçadora. Eu costumava ser professora de jardim de infância, mas me demitiram, injustamente. Silêncio. O sorriso dela havia sumido. Então, de repente, o brilho voltou aos olhos dela, e a voz retomou o tom doce. Mas agora eu trabalho numa fazenda de abelhas. Cuido das colmeias, das flores, e faço mel, muito mel. Ela riu alto. Mas é mais um hobby do que um emprego. E também estou criando um jogo de tabuleiro. Se chama Reino dos Espelhos. Luna riu. Tá vendo? Sua vida é tão interessante quanto a nossa. Staffy inclinou a cabeça, o sorriso ainda doce. Então vocês precisam ver meu trabalho. Quero mostrar para vocês minha fazenda e minhas abelhas. Mais tarde naquele dia, chegando até a fazenda, o caminho até a fazenda era cercado por campos dourados e o som constante de zumbidos. Um pequeno letreiro pendurado numa cerca dizia, com letras pintadas à mão: Fazenda Ursinho Feliz, o mel mais doce da região. Luna e Tony se entreolharam. Isso é meio fofo demais, murmurou Tony. Vai, Tony, parece legal, respondeu Luna, tentando manter o ânimo. Logo, Staff disse animadamente: Bem-vindas ao meu pequeno paraíso. Ela girou com os braços abertos, mostrando dezenas de colmeias espalhadas pelo campo. O cheiro de flores era intenso. Tony olhou em volta, hesitante. Staff, por que a gente não está usando roupa de proteção? Staff riu, balançando a cabeça. Minhas abelhas são inofensivas. Elas nunca fariam mal a ninguém. Ela estendeu o dedo e uma abelha pousou suavemente sobre ele. Tá vendo? Elas me amam. Luna, encantada, sorriu. Ela realmente tem jeito com as abelhas. Tony cruzou os braços. Eu continuo achando isso arriscado. Staff então começou a sussurrar algo. Luna franziu o senho. Staff, você está falando com elas. Claro, respondeu ela, com naturalidade. Essa é a Belinha. Essa é a Azul. Essa é a Nina. E essa é a senhorita fofa. Ela apontava para cada abelha que passava voando. Luna e Tony se entreolharam, confusas. Você deu nome para todas? Perguntou Luna. Staff respondeu com um sorriso doce. Sim, cada uma delas é única. Luna suspirou. Desculpa, Staff, mas a gente tem mais o que fazer hoje do que aprender nomes de abelhas que parecem todas iguais. As duas começaram a se afastar. O sorriso de Staff sumiu. A expressão dela ficou cansada, fria, como no espelho. Sem dizer uma palavra, ela empurrou uma das colmeias. O som do impacto ecoou pelo campo. Em segundos, o ar se encheu de zumbidos furiosos. Luna e Donnie gritaram, correndo, tentando se proteger. As abelhas atacavam sem piedade. Enquanto isso, Staff caminhou calmamente até um banheiro velho perto do galpão. Ela se olhou no espelho. Lentamente ela lavou o rosto e o olhar dela voltou ao normal. Mas o reflexo não. O reflexo dela tinha a expressão cansada e sombria e começou a falar. Você é muito fraca. Staff respirou fundo. Você não pode fazer isso com minhas amigas. Elas estão me ajudando. Diferente de você. Te ajudando. O reflexo zombou. Elas te insultaram. Staff apertou os punhos. Cala a boca. O reflexo continuou. Você sabe que elas mereceram o que aconteceu. Um estalo seco ecoou. Staff deu um soco no espelho, rachando-o em 1000 pedaços. Sangue pingavam de suas mãos. Do lado de fora, Luna e Tony estavam encharcadas, ofegantes, depois de se jogarem num lago para fugir das abelhas. Quando Staff apareceu, elas se levantaram furiosas. Inofensivas, você disse, gritou Luna. Suas abelhas nojentas quase nos mataram, completou Tony. O sorriso de Staff desapareceu. Os olhos dela brilharam com raiva pura. Seria melhor se tivessem matado vocês, gritou, a voz distorcida. As duas ficaram paralisadas. Em seguida, o rosto de Staff se desfez em lágrimas. Luna olha para a mão ferida de Staff e pergunta, Staff, você se machucou? Ela cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo para o meio do campo. Luna suspirou, olhando para Tani. Acho que você ofendeu as únicas amigas dela. Tani cruzou os braços.
Luna, ela é perigosa. Eu sei, mas eu preciso conversar com ela. Luna encontrou Staffy sentada sob uma árvore, chorando baixinho. Ela se aproximou devagar e se sentou ao lado dela. Ei, você precisa parar de ser tão ingênua, Staffy. Essa ingenuidade está se tornando perigosa. Para você, e para a gente também. Por um breve instante, o olhar de Staffy mudou. Aquele mesmo olhar de fúria, vazio e hostil. Luna recuou, assustada. Mas logo o olhar dela voltou a ser triste. Talvez seja melhor eu ir embora, murmurou Staffy. Luna colocou o braço ao redor dela. Não fala isso. Eu gosto de você, mesmo com suas esquisitices. Você é a irmãzinha que eu nunca tive. Staffy limpou as lágrimas, fungando. Sério. Luna sorriu e responde, sério. Ela rasga a própria manga e enfaixa a mão ferida de Staffy. Agora vamos para casa. E, por favor, sem mel dessa vez. As duas se levantaram e começaram a caminhar de volta, lado a lado. A noite havia caído quando as três finalmente chegaram em casa. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelos passos apressados e o som da chuva fina batendo nas janelas. Tani ainda lançava olhares desconfiados para Staffy, enquanto Luna tentava manter o clima leve. Staffy parou no meio da sala e abaixou a cabeça. Eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Eu não queria assustar vocês. Luna sorriu, forçando serenidade. Tá tudo bem, Staffy. Foi um dia difícil para todo mundo. Staffy ergueu o rosto, os olhos brilhando novamente de entusiasmo infantil. Eu sei. Para compensar, que tal testarem o jogo de tabuleiro que eu criei? Quero que vocês me digam o que acham. Tani suspirou. Você acha mesmo uma boa ideia jogar agora? Staffy junta as mãos e diz, prometo que não vou perder o controle. Disse Staffy, cruzando o coração. Por favor, só um joguinho. O olhar inocente e esperançoso dela fez Tani ceder. Tá bom, mas se o jogo envolver mel, eu estou fora. Staffy riu, pegando uma caixa enorme colorida com o título Reino dos Espelhos rabiscado à mão. A mesa logo ficou coberta de peças, cartas e anotações. O jogo era confuso, com dezenas de regras e fases. Staffy explica, então. Cada um rola o dado, soma o poder da carta, multiplica pelo reflexo e... Confusa Luna pergunta, espera, o que é o reflexo mesmo? Staffy folheava freneticamente um bloco de notas. Espera, tem uma regra especial para isso, eu acho. Horas se passaram. Ninguém entendia nada. Tani bocejou, exausta. Staffy, a gente está jogando há 4 horas e ainda não chegou no primeiro turno. Luna colocou a mão no ombro de Staffy. Talvez a gente devesse parar por aqui. Está bom? Podemos jogar outro dia? O sorriso de Staffy sumiu. Os olhos dela escureceram. Parar. Agora. A voz dela saiu rouca, pesada. Vocês são burras demais para entender o jogo. Burras. Ela chutou o tabuleiro, espalhando as peças pelo chão. As mãos tremiam, o rosto contraído de raiva. Vocês só sabem me julgar. Sempre foi assim. Ninguém entende o que eu crio. Staffy começou a chutar móveis, derrubando uma cadeira, rasgando o bloco de notas. Luna e Tony correram e a seguraram pelos braços. Staffy, para, se acalma, gritou Luna. Tani prendeu os pulsos. Olha para mim, respira. Aos poucos, o corpo de Staffy relaxou. Ela olhou para as duas com os olhos marejados e desabou em lágrimas. Eu sinto muito. Ela se soltou e correu para o banheiro, batendo a porta atrás de si. No banheiro, a luz piscava. Staffy apoiou as mãos na pia e encarou o espelho. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos. Mas o reflexo parecia ainda mais cansado. E sorria. Você viu, não viu? Disse o reflexo. Elas te olham como se fosse um monstro. Staffy balançou a cabeça. Não é verdade. Luna e Tony são minhas amigas. Amigas. Zombou o reflexo. Luna talvez. Mas Tony te odeia. E sabe o que vai acontecer. Ela vai convencer Luna a te abandonar. Como todos os outros fizeram. Staffy murmurou, cala a boca, as mãos tremendo. O reflexo continua. Você sabe que eu tenho razão. Só há um jeito de garantir que elas nunca te deixem. O espelho escureceu. O reflexo sussurrou, elimine-as.
Enquanto isso, na cozinha, Tony falava baixo com Luna. Luna, a gente precisa ser realista. Você não acha estranho? Ela apareceu logo depois daquele massacre. E agora fica tendo esses surtos. Luna olhou para o chão. Tony, não fala isso. Ela é só instável, machucada. Tony aumentou a voz. Instável. Luna, e se foi ela? E se foi Staff quem causou aquilo? Luna balançou a cabeça, chorando. Não, isso não pode ser verdade. De repente, uma voz ecoou atrás delas. Tani, você está quase certa. As duas se viraram. Staff estava parada na entrada da cozinha, mas algo nela estava diferente. O olhar cansado havia voltado e o sorriso era largo demais, quebrado demais. Mas você errou em uma coisa. Ela abaixou a cabeça. Sombras se espalharam pelo chão, subindo pelas paredes como fumaça viva. Quando ela ergueu o braço, uma foice se materializou em sua mão, a lâmina brilhava como vidro líquido. As roupas dela se transformaram num vestido vermelho e preto. A voz ecoou grave, com um tom teatral. Não foi Staff quem fez aquilo. Ela abriu um sorriso maníaco. Fui eu, Twinkle, a rainha dos jogos. Luna e Donnie recuaram, apavoradas. No reflexo do espelho da sala, elas viram a verdadeira Staff, presa do outro lado, batendo desesperadamente contra o vidro, como se pedisse ajuda. Twinkle levou a mão ao peito e começou a falar, cada palavra ressoando como um eco distante. Staff sempre foi doce, tão doce que as pessoas usavam ela como brinquedo. A zombavam, a empurravam, a machucavam. A foice riscou o chão, faíscas negras saindo do impacto. Eu nasci do ódio que ela engoliu todos esses anos. E quando aquele aluno infernizou ela e ela não pode fazer nada além de gritar com o aluno. Aquela diretora nojenta tentou controlar ela. Eu despertei e espanquei a diretora. Ela girou a foice. Staff tentou me conter. Mas o mundo a desprezava. No prédio em que vivia, ninguém ligava para seus pedidos de paz. Jogavam lixo na sua porta, faziam barulho, humilhavam. O sorriso dela se abriu ainda mais. Então eu criei um jogo dentro do espelho. Eles jogaram comigo e perderam. De repente, o ar ficou pesado. Uma névoa espessa começou a surgir do chão, cobrindo a cozinha. As paredes tremiam e o reflexo da cozinha no espelho começou a se mover de forma independente. Twinkle ergueu a foice, e a lâmina refletiu os rostos apavorados de Luna e Donnie. Agora é a vez de vocês jogarem comigo. O chão se abriu sob seus pés. Luna gritou. Tani tentou correr, mas a névoa as envolveu completamente. Quando o silêncio voltou, a cozinha estava vazia. Somente o espelho permanecia mostrando, do outro lado, Luna e Tony acordando em um mundo invertido, frio e sem cor. E lá, do alto, a risada de Twinkle ecoou, doce e aterrorizante. Bem-vindas ao meu jogo. A primeira coisa que Luna sentiu foi o chão frio e liso como vidro. Tony estava ao lado dela, tonta, tentando se levantar. Tudo em volta era um vasto salão iluminado por uma luz acinzentada. As paredes pareciam feitas de espelho, mas refletiam uma versão distorcida delas mesmas. Seus rostos estavam levemente sorrindo, mesmo quando não sorriam. Luna olhou para cima. O teto era infinito, coberto de névoa e luzes que pareciam estrelas. No centro do salão, havia um enorme tabuleiro de xadrez, com as casas alternando entre preto, branco e tons carmesim. Onde estamos? Murmurou Tony. Uma risada ecoou pelas paredes, a voz de Twinkle ressoando como se viesse de todos os lados. Bem-vindas ao reino dos espelhos, jogadoras. Só há uma regra, avancem até meu trono e libertem a doce Staff. Se conseguirem. As luzes se acenderam. Das sombras, começaram a surgir cartas de baralho gigantes, flutuando no ar. Eram soldados, o as de espadas, a dama de copas, o rei de ouros, todos com braços longos de papel dobrado e rostos sorridentes pintados. Ao lado delas, peças de xadrez, torres que se moviam como arietes, cavalos que relinchavam com som metálico e peões que batiam seus bastões no chão em uníssono. Tony deu um passo para trás. Elas estão vivas. Luna engoliu seco. Então vamos jogar.
As duas começaram a correr pelo tabuleiro enquanto as cartas e peças avançavam. Cada movimento das inimigas era acompanhado por um som seco, como papel rasgando e metal rangendo. De repente, uma pequena forma rolou na frente delas, um dado branco gigante, com olhos tortos no lugar do número 2. Ele piscou e disse com uma voz infantil: Oi, eu sou o dadinho. Querem ajuda? Posso mudar a sorte de vocês. Tani gritou, um dado que fala. Dadinho riu e rolou por conta própria, parando com o número 6 virado para cima. Imediatamente, as casas à frente dela se iluminaram em dourado, abrindo um caminho seguro entre as peças inimigas. Luna sorriu. Obrigada, Dadinho. Dadinho saltitou animado. Mas cuidado, se eu tirar um, algo ruim acontece. Conforme avançavam, o mundo ao redor mudava a cada jogada. Em um quadrado, elas enfrentaram cartas que cuspiam lâminas afiadas. Em outro, um rei de xadrez gigante tentou esmagá-las com o próprio trono. Tani, mesmo apavorada, começou a rir nervosamente. Isso parece um pesadelo criado por uma criança viciada em jogos de tabuleiro. Luna respondeu, e essa criança é Twinkle. Dadinho rolava a cada desafio, às vezes ajudando, às vezes atrapalhando. Quando tirou um, o chão desapareceu sob seus pés por alguns segundos, revelando um abismo cheio de reflexos distorcidos. Quando tirou 6, uma ponte dourada se formava. Ele ria, mesmo nos piores momentos. Desculpa, sorte é sorte. Depois de enfrentarem inúmeros desafios, elas chegaram diante de um enorme portão em forma de coração partido. No centro, havia uma inscrição: somente aquelas que jogam com o coração podem entrar. Luna olhou para Tani. Acho que é com a gente. Elas colocaram as mãos juntas sobre o símbolo e o portão se abriu lentamente, revelando o trono de corações. O salão era imenso e cintilante, feito de espelhos quebrados e molduras douradas. No topo da escadaria, sentada em um trono feito de cartas e correntes, estava Twinkle, o vestido vermelho e preto brilhando sob a luz espectral. Ao lado do trono, suspensa dentro de uma ampulheta gigante de vidro, estava Staff, cercada por grãos de areia dourada que caíam lentamente. Luna deu um passo à frente. Solte ela, Twinkle. Twinkle apoiou o queixo na mão, sorrindo. Por que eu faria isso? Staff me criou. Ela é fraca, vulnerável. Eu a protejo de um mundo cruel. Tani apertou o punho. Protege. Você está destruindo tudo que ela tem. Twinkle se levantou, a foice em mãos. Não, eu apenas jogo pelas regras. E a próxima rodada é a final. Ela desceu os degraus lentamente. O chão começou a tremer. As cartas se reorganizaram ao redor dela como um exército. Dadinho rolou para perto de Luna e Tani, tremendo de medo. A rodada final começou. A ampulheta de Staff começou a girar lentamente, a areia escorrendo cada vez mais rápido. O chão de espelho se estendeu por quilômetros, distorcendo o reflexo de Luna, Tani e Twinkle. No alto, a ampulheta girava lentamente, a areia dourada quase cobrindo o corpo de Staff. Twinkle sorriu com a foice apoiada no ombro. Chega de fugas. Agora vamos jogar do meu jeito. Com um estalar de dedos, a foice dela se transformou em um dado negro com números escarlates, pulsando como se tivesse vida. No chão, o dadinho de Luna e Tani perdeu os olhos e os membros, voltando a ser apenas um dado branco comum, imóvel. Cada lado representa o destino, explicou Twinkle, com a voz ecoando nas paredes de vidro. Cada número, uma arma. Cada golpe, um ponto de dor. Vocês têm que me vencer antes que Staff seja coberta pela areia. No ar, números e símbolos começaram a brilhar acima delas. Luna e Tani, 200 HP. Twinkle, 2000 HP. Luna olhou para Tani. Ela está trapaceando. Twinkle riu. Eu sou a criadora. Eu decido as regras. A batalha começou. Primeira rodada. Luna jogou o dado. 3. O dado se transformou em duas adagas que brilharam nas mãos dela. Ela avançou e desferiu 3 cortes, rápidos, precisos. Twinkle apenas girou o corpo, desviando com leveza. Em seguida, Twinkle rolou o próprio dado. 5. 4 cartas cortantes surgiram entre seus dedos.
Rainha de Copas ataca primeiro. As cartas voaram como lâminas, rasgando o ar e atingindo Luna e Donnie. Luna, 140 HP. Dani, 130 HP. O sangue pingou no chão espelhado e desapareceu em segundos. A cada rodada, o desespero crescia. O jogo parecia viciado, sempre favorecendo Twinkle. Luna rolava 1, 2, 3 socos e bastões que pouco faziam contra a rainha dos jogos. Twinkle tirava 5 ou 6, golpeando com a foice e atirando as facas, dançando no campo como uma deusa cruel. Dani, mesmo ferida, gritava: "Eu não vou deixar você matar a Staffy." Twinkle girou a foice, furiosa. "Você nunca a entendeu?" O golpe atingiu Donnie em cheio, arremessando-a contra o chão. Dani, 70 HP. Luna e Twinkle travaram olhares. Algo estranho acontecia. Em meio ao caos, Luna viu um brilho de humanidade nos olhos de Twinkle quando olhava para ela, um cansaço escondido atrás do sorriso maníaco. Mas Twinkle não hesitou. Ela rolou o dado. 6. A foice voltou às mãos dela, reluzente e faminta. Com 6 movimentos, cortou o chão, os espelhos, e por pouco não cortou o coração de Luna. Luna, 40 HP. Luna caiu de joelhos, tremendo. Dani ainda estava de pé, sangrando, tentando alcançar a amiga. "Luna, levanta, ainda dá tempo." Mas Luna só olhava para Twinkle, com lágrimas nos olhos. "Não é justo o que fizeram com ela. Eu entendo porque você nasceu, Twinkle. Mas o que você está fazendo não é proteger, é destruir." Twinkle apertou o dado com força. "Você não entende nada. Eu sou a dor dela. Eu sou o que resta quando todos a machucam." As últimas rodadas. Luna e Donnie com 1 HP. Twinkle com 300 hipertensão pulmonar. Twinkle rolou o dado. O dado virou novamente a foice. Ela caminhou até Luna. Por um instante, hesitou. Os olhos dela brilharam em dúvida. Mas então, desviou o olhar e golpeou Donnie. O som do metal cortando o ar ecoou pelo salão. Donnie caiu. O marcador brilhou em vermelho. Donnie, 0 HP. Luna gritou. Um grito que partiu o silêncio, que quebrou os espelhos e fez a ampulheta tremer. Ela se arrastou até o corpo da amiga, segurando a mão dela. "Donnie, Donnie, me escuta, por favor." Mas não havia resposta. Twinkle observava em silêncio, imóvel. Luna levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. "Eu nunca vou te perdoar." Ela jogou o dado. 6. O dado brilhou em azul, se transformando em uma espada luminosa, mas suas mãos tremiam. Ela não tinha mais forças. A espada caiu. O som dos grãos de areia ecoou. Faltavam poucos segundos para Staffy se afogar. Luna caiu de joelhos. Eu só queria ter alguém como ela na minha infância." Ela olhou para Twinkle, a voz fraca, mas sincera. "Eu também sofri. Também fui esquecida. Tudo que eu queria era ter alguém que me entendesse. E agora que encontrei, eu não vou desistir dela. Mesmo que você me odeie, Twinkle, eu gostei de você. Porque você também é parte da Staffy e tentou proteger ela mesmo que de um jeito cruel." O salão ficou em silêncio. O dado negro nas mãos de Twinkle parou de brilhar. Twinkle respirou fundo. Por um instante, parecia perdida. Ela rolou o dado mais uma vez. O dado virou uma foice, mas ela não levantou o braço. Em vez disso, virou a lâmina para o chão. "Você é tão tola quanto ela", murmurou Twinkle. Ela apontou a foice para Luna. "Eu vou embora, e vou deixar você cuidar dela. Mas se alguém machucar a Staffy, ou se você a abandonar..." Ela sorriu, um sorriso triste e sereno. "Eu voltarei." Com um estalar de dedos, a luz explodiu. Os pontos de HP de Luna e Donnie restauraram-se completamente. Donnie abriu os olhos, confusa, viva novamente. A ampulheta se desfez no ar e onde Twinkle estava, agora estava Staffy, ajoelhada, com lágrimas nos olhos e roupas normais. Elas estavam de volta à cozinha de Luna. Luna correu até Tani e a abraçou com força, chorando. Tani retribuiu o abraço, ainda atordoada. Logo depois, Luna se virou para Staffy. Ela a abraçou também, com carinho. "Eu vou sempre te proteger, não importa o que aconteça." Luna olhou para o espelho da sala.
Por um breve instante, o reflexo de Twinkle apareceu ali, sorrindo gentilmente, com o mesmo olhar cansado, mas agora em paz. Ela acenou com a cabeça e desapareceu na névoa. O espelho refletiu apenas três amigas abraçadas. E o silêncio da noite, enfim, voltou.